Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia, o que eu achei do Enem? Cara, e vou descer a pancada na prova. Isso mesmo, tem muita coisa que dá a impressão do seguinte: ô fulano de tal, tá faltando uma questão dessa habilidade, faz aí. Por que você fala isso, Jean? Por conta das alternativas. Tem algumas alternativas bizonhas, que não leva a mínima reflexão, que não gera a mínima dúvida. E eu vou pontuar isso tudo lá na parte de humanidades. Mas antes, eu vou falar da proposta de redação. Uma proposta muito válida, discutir aí os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, mas, porém, entretanto, indo aí para a vida de você vestibulando, isso vai gerar notas altas. Isso mesmo, esse tema é o tema mais light para se escrever. Muitos terão muitos argumentos e dificilmente você vai tangenciar o tema. Conversei com a professora Tassiana do Gabaritagel, responsável pela disciplina de redação. Ela falou que o nível de correção do Enem é lá embaixo. Então, se você escrever qualquer coisa, por exemplo, se você escreve uma redação inteira falando de preconceito, de racismo, você não tangencia o tema e você vai obter aí uma nota mediana. Mas aquele que falar ali de questões que envolvem herança, utilizar os textos da proposta, possivelmente aí vai tirar mais de 800. E aquele aluno que segue a estrutura, segue aquilo que está sendo pedido, possui poucos erros de coesão, coerência, vai atingir notas acima de 900. E ela disse que se você quer cursos de alta concorrência, você tem que chegar próximo a 1000. Então, possivelmente, nós teremos aí uma chuva de 1000 esse ano por conta do tema. Não é um tema complexo, né? As pessoas aí têm muita informação referente a esse debate, então facilita aí na hora de escrever o seu argumento. Possivelmente não vai ter aquele negócio, deu branco porque é um tema complicado. Não, né? Todo mundo aí tem exemplos, viu na TV, ouviu algo que um amigo passou, né? Nas obras literárias tem muitas histórias que remetem a essa problemática. Você tem dados geográficos nas aulas de geografia, a gente fala muito disso, nas aulas de história falamos muito disso, no Brasil Colônia, nas aulas do Bernardo, cara, você tem aí muito conteúdo. Então, fora filmes, né, séries, cara, tem muito repertório. Jean, cara, gostei demais, escrevi bastante, você e todo mundo, tá? Então tende a ter notas mais altas. Jean, você está bravo? Sim, tô bravo, cara. Tô bravo, vou dar uma de ratinho. Jean, não sei quem é o ratinho, é verdade, é da minha geração. Tudo bem, depois você procura na internet. Cara, vamos lá, prova do Enem, humanas e suas tecnologias. Eu não vou analisar todas as questões para eu não ficar pé da vida, tá? Peguei aqui as mais bizonhas para conversar com vocês. A primeira da prova verde, a 47, que fala de mudanças climáticas e os impactos nas cidades brasileiras. Até aí tudo bem, é um tema pertinente, tem que se discutir, né, os impactos ambientais urbanos, que refere aí a aumento da temperatura, a chuvas extremas, cara, legal. Aí a pergunta é, qual medida atenua os problemas abordados no texto? Primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, tá? O texto foi tirado de um site e ele foi acessado em 19 de outubro de 2023. Cara, é uma prova que traz textos bem recentes. Estranho, porque o banco de questões ele começou a ser reconstruído em 2020 e 2021. Então pode ser que algumas habilidades estavam faltando naquele banco. E aí o INEP falou, cara, eu preciso de uma questão dessa habilidade. Faz aí a questão. E aí o cara faz ali na correria e aí você tem alternativas bizonhas como essa questão. Então tá falando, para atenuar aí as mudanças climáticas nas cidades brasileiras, aí ele fala, é um desafio para adaptação
né? As inundações, alagamentos, ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas. Calma, eu tenho que ler para vocês verem as alternativas. Que bizonhas. Aí vem falando, contribui para a redução desses desastres relacionados às mudanças do clima e ainda gerar múltiplos benefícios para a economia e para as pessoas. Aí olha as alternativas. O que eu vou fazer para diminuir, né, essa influência das mudanças climáticas no ambiente urbano? Eu vou criar faixas sinalizadoras. Faixa sinalizadora, vou pôr ali uma faixa de pedestre, isso vai... Gente, é bizonho isso. Poderia ter colocado cobertura asfáltica, sei lá, mas não faixa sinalizadora. Incineração de resíduos sólidos. Você vai botar fogo no lixo para aumentar a emissão de gases do efeito estufa. Tá, aí olha isso aqui, olha aí. Construção de estacionamento privado. Você está vendo que dá a impressão, faz aí a questão? A resposta certa é a implantação de parques públicos. Cara, que nem seria a melhor solução, mas dessas alternativas aqui que são bizonhas, seria a melhor, a mais aceita. A mais aceita. Aí depois tem uma aqui, verticalização dos espaços centrais. Dependendo, poderia também interferir numa diminuição dos impactos climáticos, porque a condensação de pessoas no mesmo espaço diminui o uso de recursos, já que diminui os deslocamentos. Então não sei o que o bendito gabarito oficial vai nos trazer, porque a implantação de parques públicos, de áreas verdes, vai diminuir o quê? Efeito splash, a gotícula de água em áreas verdes ela percola de forma muito mais devagar, diminuindo o escoamento superficial, que é a enxurrada, vai diminuir. E também você vai ter aí o índice de reflectância da radiação solar. Então você vai ter uma menor absorção, já que bate e reflete mais cores claras. E esses parques públicos tendem a ter cores mais claras. Você está vendo que é uma questão onde as alternativas pode ser a C, pode ser a D, e as outras totalmente bizonhas. Então uma questão, cara, legal, dá a impressão que foi feita aí às pressas, principalmente por ter o acesso à fonte que originou a questão em outubro de 2023. Aí eu selecionei outras questões aqui. Outra coisa. Conversando com o Bernardo, que é professor de história, né? Tinha algumas questões de sociologia que estava ali no texto, era puramente interpretação. Você não precisa saber nada. Você não precisa estudar filosofia, sociologia, porque era ler aqui, fazer o X e pular para a próxima. Aí, por exemplo, você tem uma questão aqui, vou trazer ela, a 72, que mostra Dubai. Aí te mostra duas figuras de Dubai, uma de 2020 e uma de 2000. E aí você vai perceber que em 2020, em 20 anos, você tem a Palm Island, que é aquela ilha artificial criada para se tornar um condomínio para bilionários. Aí fala, a comparação entre a imagem de satélite indica a ocorrência de um processo. Que processo está ocorrendo ali? Nos meus vídeos, eu já tive a oportunidade de conhecer Dubai, fiz um vídeo onde eu mostro essa artificialidade. Por exemplo, perto do prédio lá, do Burj Khalifa, tinha várias árvores de plástico, cara, que pareciam reais. E barulho de passarinho, que era a caixa de som. Não tinha passarinho ali, você está no meio do deserto. E aí eu falei a questão de ser uma cidade fake, uma cidade artificial. Beleza. A resposta é a D, artificialização do espaço geográfico. Mas as outras alternativas, bizonhas. Por exemplo, mudança da dinâmica macroclimática. Você construindo a Palm Island vai mudar o clima global, macroclima. Conservação de lugares afetivos. Cara, conceito geográfico de lugar é afetividade. Então, você está
conservando ali, construindo essa Palm Island. É um lugar afetivo, isso é um não lugar. Né? É como se fosse um shopping center. Não lugar. Você não tem uma relação de afetividade com o espaço. Aumento da desertificação. Você está no deserto. Você não tem é tudo deserto. Não tem desertificação. Não tem processo de desertificação. Redefinição das fronteiras nacionais. Tá, então você está aumentando a tua fronteira ali. Ah, não, vou aumentar a fronteira fazendo uma ilha. Cara, pensa, a parte litorânea são águas territoriais. Então, da praia até determinado quilômetro em direção ao mar, águas territoriais. Então, você pode construir o que você bem entender ali, tá? E aí, a resposta certa é a artificialização do espaço geográfico. Mas olha, gente, se o Enem tem o papel de incluir, de discutir o Brasil, não é? É o menino lá que mora numa cidade da população ribeirinha de um braço do rio do Amazonas vai fazer o Enem. E é a mesma prova que o menino que mora nos jardins ali perto da Avenida Paulista, que também vai fazer o Enem. Todo mundo vai fazer a mesma prova e tem que ser uma prova que atinja todo esse público. Você vai trazer Dubai? Você poderia trazer Camboriú, por exemplo. Camboriú, a Dubai brasileira. Discutir ali o processo de aterro e o aumento da faixa litorânea, da praia. Muito mais rico, né? Muito mais, válido para uma prova que busca atingir todos. Aí nós temos uma questão, aí muda. Aí ele te dá várias questões de interpretação, né? Questões de alguns temas que a gente nem estuda. Aí, de repente, a questão 82, ele fala, não, agora eu vou ser técnico. Você está vendo que é uma prova que varia? Aí ele coloca uma questão técnica. Se ele quer atingir todo mundo, muita gente não vai acertar essa questão. Porque não teve esse conteúdo dentro da sala de aula. Então, você tem a questão 82, que vai falar de clima, mas bem específico, na Amazônia. Clima na Amazônia. Você do Gabaritagel, cara, você é privilegiado. Eu fiz um documentário na Amazônia que eu falo disso. Tem lá um trecho que eu falo. Você viu as aulas de climatologia que foram gravadas na Amazônia. Cara, então você vai bater o olho nisso aqui, beleza. Mas não é uma prova que tem que abraçar todo mundo? Eu te garanto que 70% nunca ouviu falar o que é ventos alísios. Ventos alísios. Eu te garanto que a grande maior parte dos alunos não sabe o que são chuvas convectivas. Eu te garanto que a grande maior parte dos alunos nem sabe o que significa refletividade superficial. Aí, de repente, traz uma questão técnica dessa, que vai falar dos rios voadores, que vai falar de evapotranspiração da floresta. Tudo isso eu falei no aulão do Gabaritagel. E aí depois vai falar do desmatamento, o arco do desmatamento, que também falei no aulão do Gabaritagel. A resposta é E, intensidade das chuvas convectivas, né? Porque vai falar aqui, ó, para a região amazônica, a relação entre as informações do texto indica que redução. A circulação de ventos alísios? Não. Aquecimento dos solos locais? Aí pensa, o que o menino pensa? Cara, vai cortar toda a floresta, a radiação vai chegar mais incidente, vai aquecer mais o solo. Mas o solo da Amazônia é um solo arenoso, então aumenta a reflexão e não a absorção. Aí você tem aumento da temperatura do oceano. Cara, é o oceano que controla o continente, não o continente que controla o oceano, falo muito disso. Índice de reflectividade superficial. Então vai aumentar a reflexão da radiação. Gente, poderia até entrar num debate aqui, né? É, de novo, uma alternativa, se você aprofunda a análise, pode ser até a alternativa D. Você tá vendo? Por que pode, Jean? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Como no passado a Amazônia já foi mar, você tem um solo arenoso. Se você corta a vegetação da floresta amazônica, o que acontece? Você vai ter um processo de arenização. E aí, você vai ter vários bancos de areia. Dentro das aulas do Gabaritagel, eu mostro eu dentro de um banco de areia no meio da floresta amazônica. E isso aumentaria ali o índice de reflectividade.
Mas olha, ele está pedindo redução. Mas, cara, é estranho, é estranho. E aí você tem a alternativa E, intensidade de chuvas convectivas. Chuvas convectivas, o toró, a chuva de verão, a chuva que vem das nuvens cúmulos nimbus. Mas você está vendo que é uma questão técnica? Questão técnica, de repente coloca uma técnica. Aí continua com um monte de questão de interpretação, né? Aí vem com outra questão técnica, que vai falar a 87 da prova verde. Tem 3 textos que mostram a diminuição da magnitude de tremores de acordo com a região. Então ele vai falar eventos geológicos decorrem de distintas posições geográficas em relação. Quem assistiu a aula do Gabarita Gel sabe que eu falo muito disso. Né? No Brasil tem terremoto, nós sentimos os tremores que ocorrem nas áreas de limite de placas. Aí o texto 1 deixa claro que é o choque da placa sul-americana com a placa Nazca, que ali você tem subducção. Então, a alternativa C. Mas aquilo que eu falei, muitas questões de interpretação, aí joga uma ou outra questão técnica, tem uma ou outra questão. Gente, que a gente não ensina isso. Não tem isso dentro do currículo de geografia. Mas o Enem cobra, né? A gente tem que se adaptar, porque o cenário é esse. Esse Enem, ele mudou. Ele não traz mais aqueles temas batidos que sempre tinham na prova, ditadura, Getúlio, que sempre apareciam, né? Agricultura do Brasil, cara, agronegócio, não tem. Você percebe que são questões novas, é um grupo de professores novos que elaborou essa prova. Então o cenário que daqui em diante, eles utilizando questões desse banco novo, as provas do Enem vão vir desse jeito. Vão vir desse jeito. Por exemplo, tem essa questão aqui, ó, que é um gráfico para falar aí de velocidade de duração dos tipos de inundação. Por que diminui aí a inundação numa região ou outra? É a declividade. Então, quanto menor a declividade, a água empoça, vamos falar assim. Então, diminui aí o esvaziamento dessa região, porque a água tende a ir para a parte mais baixa da topografia, que é o rio. Se você tem uma declividade grande, essa água escoa de forma mais rápida, gravidade. Se você tem uma declividade menor, demora mais para escoar. Tá? O texto foi tirado aí e adaptado de 2009. Mas está com cara de questão recente, tá? Que foi feito aí pouco tempo, pensando até no evento climático extremo que ocorreu no Rio Grande do Sul. Gente, tem a questão do Círio de Nazaré, né? O reconhecimento da festa descrita no texto como patrimônio histórico encontra sustentação, então está no texto. Muita gente está falando assim, mas eu tenho que saber disso, é uma prova teocrática, estavam falando aí, né? Eu tenho que saber de religião dos outros. Cara, eu vi várias gente comentando, mas estava no texto. Mas é isso que o aluno, né, que estuda para vestibulares como FUVEST, Unesp, Unicamp, quando vai fazer o Enem, ele dá batedeira. Porque muita coisa ele não viu. Não viu, não estudou, porque vestibulares tradicionais, eles são diferentes, eles são muito mais técnicos. O Enem tem outra vibe. É aquilo que eu falei, o Enem é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. O Enem busca abarcar todos. Por isso tem muita questão de interpretação. Que o cara vai lá no texto, é isso aqui. Então ele não precisa saber o conteúdo, porque ele não viu determinado tipo de conteúdo na sala de aula. Vocês sabem que o governo tem um programa, que é o Pé de Meia. Então muitos alunos que não foram fazer, que não iam prestar Enem, estão indo prestar por conta do dinheiro. Isso é a realidade do Brasil. Só para você ter uma ideia, tem lugares da Bahia que 50% dos alunos que concluíam o ensino médio escola pública faziam Enem. Esse ano, parece que chegou a 100%. Todo mundo foi fazer. Por quê? Por conta do Pé de Meia. É um programa válido? Claro que é um programa válido.
Mas aí a prova ela precisava se adaptar, isso aqui é uma análise minha, se adaptar. Porque se ela viesse mais técnica, conceitual, com menos questões de interpretação, gente, a discrepância de nota entre escolas públicas, que são diferentes realidades, e também entre escola pública e particular, ia ser gigantesca. E eu lembro você, o Enem é uma prova política, o Enem é uma prova de dados, além de fornecer a nota para ingresso na Universidade Federal a partir do SISU. Então ele tem outras realidades. Na prova de linguagens, por exemplo, conversando com a professora Lívia, ela falou que antes vinha uma outra coisa ali que puxava um pouquinho para gramática, mas muito pouco. Agora não veio nada. Agora não veio absolutamente nada. É uma prova puramente ali de interpretação de texto, de formas de linguagens, de análise de formas diferentes de linguagens. Ponto. É isso que é a prova de linguagens que ela relatou. Então, em suma, cara, a prova do Enem mudou. A prova do Enem tem alguns vacilos que eu encontrei. Dá a impressão que ela foi feita assim, algumas questões, dá a impressão, tá? Por conta das alternativas muito absurdas. Você encontra textos bem recentes que antes você não encontrava. Você percebe que é uma prova diferente, então tem um grupo de pessoas que elaboraram essa prova diferente do que do banco anterior. Que nós tivemos ali os comandos de questões muito mais diretos também. Né? Então, por exemplo, ó, as características descritas no texto exibem a importância dos espaços públicos para. Você está vendo? Direto. Tá, para que serve isso? Ponto. Então não tinha muita enrolação nos comandos de questões. Então, a gente precisa se adaptar, porque eles não vão se adaptar com a gente, né? Então, pegamos essa prova e vamos pensar futuras aulas, quando a gente for trabalhar Enem, em cima dessa nova realidade que nos foi apresentada. Mas, quem presta FUVEST, Unesp, Unicamp, aí é uma tradição, é uma prova mais conteudista, né, mais técnica, e aí é aquela prova que você termina ela e você fala, nossa, graças a Deus. Nossa, você sai feliz, porque você tem certeza que você foi bem ou você foi mal também. Já o Enem gera todas aquelas dúvidas, né, aquelas sensações ruins, poxa, eu nem estudei isso e caiu. Faz parte da vida do estudante, né, passar também por esses obstáculos. E tem que passar por esses obstáculos, você tem que ter no comum, você tem que se preocupar aquilo que você tem comando. E a prova do Enem você não tem comando, eu sempre falei isso, é uma caixinha de surpresa, é o Kinder Ovo. Beleza, galera? Tamo junto, pra cima deles é Gabarita Gel. Ó, aproveita Black Friday do Gabarita. Aproveita Black das Blacks na descrição. Valeu!